Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais um vídeo do nono ano do aplicativo CMSP, gente, do Centro de Mídia, do dia 7/6, em sala de matemática. Então, quando começar, eu volto com vocês. Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação aqui de São Paulo. Mais uma aula de matemática hoje para o nono ano, sempre nesse horário, sempre contando com a participação e a integração de todos vocês aqui conosco. Obrigado aos nossos alunos que participam, os pais, professores, enfim, todos que estão conosco nessa tarde aqui de segunda-feira, segundona. Eu sou o professor Osmar, comigo hoje para acompanhar a nossa aula e trabalhar junto com a gente, para vocês, professor Jonas. Boa tarde, professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, vou comentar o que vocês estão colocando, a notícia de vocês, o que vocês estão perguntando, né? O que vocês querem comentar e, claro, as respostas. Então, coloquem coisas pertinentes à aula. Coloquem coisas, façam uma pergunta, às vezes não entendi, a gente não consegue saber exatamente. Coloca a sua dúvida, não entendi determinado passo, não entendi determinada situação, para tentar facilitar. E claro, para essa aula de hoje, né, Osmar, nós vamos contar aí com uma questão um pouco mais complexa de matemática. É verdade, Jonas. Hoje trabalharemos produtos notáveis, com paciência, com calma. Espero que vocês tenham toda a paciência do mundo. Não vamos dizer que é uma aula difícil, né, Jonas? Mas é uma aula minuciosa que requer de vocês muita atenção. A questão algébrica, né, a gente está muito acostumado com as operações, aquelas famosas continhas, né, que o pessoal generaliza, né, que matemática é continha, e não é bem assim. Na realidade, existe uma gama toda de possibilidades para se trabalhar em matemática, e a álgebra é uma delas. A álgebra não é um bicho-papão, mas requer da gente muita paciência e calma, né, Jonas? Isso mesmo, né? E para parte aí, vocês anotarem, prestarem bastante atenção. Hoje basicamente vocês vão ver essa parte mais algébrica, né? Essa parte mais de construção utilizando as letras, né? E matemática, professor de matemática usar letra não é muito bom às vezes, né, Osmar? Não é, né? Você cria o hábito que o professor de matemática é aquele que só usa números, isso não é verdade total, não é? Vamos lá? Tá? Então vamos começar? O que a gente tem aí? Ok, vamos pensar quadrado da soma de dois termos. Provavelmente vocês já viram isso aí em aulas anteriores, né, com a professora Alessandra. Já deve ter trabalhado esses conceitos do quadrado da soma de forma geométrica. Não sei se vocês se lembram, mas ela colocou, e a gente vai trabalhar isso hoje, a questão lá de um terreno onde tinha um jardim e uma casa, no caso aqui hoje um salão de festas. Então a gente tem aí a expressão x mais 2 ao quadrado. Vamos voltar aqui? O tema da aula de hoje é o quadrado da diferença. Bom, diferença está relacionado, evidentemente, a ideia de quê? A ideia de subtração. Mas, professor, como é que aparece aqui uma soma? É que são coisas distintas, a gente vai voltar um pouquinho para você ter a noção delas. Todas estão interligadas uma com as outras. Vamos pensar um pouquinho nas aulas anteriores e lembrar um pouquinho do quadrado da soma. Bom, quadrado da soma. Por conta desse expoente 2 aqui, naturalmente, é que vem a noção, é que vem a ideia do quadrado. Soma naturalmente, aparece o que? Aparece o sinal de mais. Essa é a forma fatorada. Você já parou para pensar o que é algo que é fatorado? Fatorar é a ação de transformar em fator. E fator é cada parte de um produto. E produto é um sinônimo de multiplicação. Então, a ideia da forma fatorada é justamente essa. Você simplificar, e aí você vai perceber que existe uma expressão algébrica maior, que caracteriza esse quadrado da soma, tudo bem? E aí a gente vai desenvolver ela. O que é x mais 2 ao quadrado? Vamos pensar com simplicidade. O que é alguma coisa elevado ao quadrado?
Jonas, 2 ao quadrado é aquela que até errando o cara acerta, né? Essa daí se ele multiplicar por 2, se ele fazer o 2 ao quadrado, ele consegue acertar essa. Ele vai acertar. Então a ideia, o que é? É 2 vezes 2, portanto temos aí o 4. Perceba que nós transformamos aqui, ó, tá vendo? O 2 e o 2 são fatores. Se ele for pensar na mesma linha, né? De forma equivocada, e achar que 3 ao quadrado é 6, ele errou, né, Jonas? Esse não dá certo, né? Esse não dá certo. Ele tem que pensar que a ideia de potência, o que é? Uma base, a mesma base multiplicada por ela mesma, portanto aqui 9. É essa a ideia. Quando você tem x mais 2 ao quadrado, a gente está pensando em quem? Em x mais 2, que multiplica quem? O próprio x mais 2. Tudo bem? Existem outras aí. Estava até comentando com o professor Jonas, né? O cubo da soma, né? Ou seja, outros termos, né? Dos termos, né? Ou seja, são expressões. Um pouquinho só. Pois não, Jonas? E pensar no seguinte, né? Pensando principalmente do aluno, talvez para alguns pode ser a primeira vez que vocês estão vendo essa questão, né? Então, tentar estragar um pouquinho essa aula aí, pensar assim. Então, toda vez que eu vou multiplicar ele por ele mesmo, como você disse. Beleza. Essa forma aí desses dois termos fatorados, depois vai cair numa expressão. Mas deixa eu pensar o seguinte. Vamos lá. É só multiplicar? Só multiplicar? É só multiplicar um pelo outro e acabou, não é? Teoricamente, sim. A gente vai encontrar, né, uma expressão, faça a multiplicação. Essa multiplicação aqui, ó, faz como o professor Jonas falou, remonta à ideia de quê? Da propriedade distributiva. Então é só distribuir o x, né? É isso aí. Tá? O x e o 2 também, né? Existe, não é, uma forma, aquela do quadrado da soma, né? Ela diz o quadrado do primeiro, mas eu nem vou continuar porque o pessoal não gosta muito, que trabalha essa fórmula da decoreba. Mas em determinadas situações, depois que você for se ajustando, trabalhando, compreendendo bem a coisa, é um método rápido para você chegar no resultado. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com a distributiva, pode ser, Jonas? Eu acho que é o jeito mais fácil, né? Ajuda a gente aí, vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. Opa, legal. Então, perceba que a gente está multiplicando. Distribuir é multiplicar. Então, temos aí o x vezes 2. 2x. Mais 2x. Isso aqui é uma aula em conjunto. Próxima. 2x também? Mais 2x também. O próprio. Tá aqui. E na sequência, vamos finalizar. 2 vezes 2, 4. Perceba que todo mundo nessa história aqui, ó, carrega o sinal de positivo. Por quê? São as regras de sinais quando você faz a multiplicação. O que você vai perceber aqui, ó? Que esse 2x e esse outro 2x, eles são semelhantes. 2x burgers mais 2x burger, 4x burger. Simplificando a coisa. Então, o que a gente tem então? Temos x, deixa do jeito que tá, mas aqui eu posso juntar, ó. 2x mais 2x, portanto eu tenho 4x mais 4. Essa aqui é a expressão algébrica. Gzinho aqui. Faltou espaço. Mas essa é a expressão algébrica que determina. Da expressão algébrica você volta para o produto notável, lá para a forma fatorada. E da forma fatorada você remonta, você cai. Você volta lá para a expressão algébrica que a caracteriza. Guarda bem isso aqui. Isso aqui vai grudar em vocês até o final do ensino médio. Se não sabe fazer, né? Se não conseguir resolver, não conseguir executar, é literalmente fazer a distributiva, que é o caminho mais fácil, né, Osmar? Eu acredito que sim. Essa é a ideia. Espero que tenha sido didático, que tenha sido calmo. Foi rápido, Jonas? Não, tranquilo, achei que de boa essa daí. Nós vamos descobrir daqui a pouco se o professor falou rápido ou não. Mas se eu estiver falando rápido demais, se não tiver, põe lá no chat. Professor Osmar, tá correndo, calma. Tudo bem? Então é essa a ideia. Tudo bem? Beleza. Podemos avançar? Quem está comandando sou eu hoje. Ok, vamos lá para a primeira atividade. Qual é a expressão algébrica que representa a área do salão de festas que Ana quer construir? Então aí a gente tem... A gente tem um imóvel, um terreno, é isso? Da Ana. E aí a gente tem um espaço que está associado ao salão de festas. Ok? E tem essa área em verde aí
que representa o jardim. Tudo bem? Qual é a expressão algébrica que representa apenas a área do salão de festas? Essa atividade 1, Jonas. Essa parte em cinza, mais ou menos, Isso, né? esse cinza aí, né? Perceba que tem um valor literal ali, tem uma letrinha ali do lado, que caracteriza a figura geométrica como sendo um quadrado. Tudo bem? Ok? Qual a expressão algébrica que representa a área do salão? Só isso, por enquanto. 2 minutinhos? Beleza, 2 minutos e a gente já retorna. Só a resposta, gente. Até já. Retornamos aqui, né? Antes de colocar as respostas, uma professores, um abraço para vocês, é muito importante a participação, muito obrigado. É uma professora Fátima, perguntou que a gente esqueceu de falar qual que era a habilidade. Qual que é a habilidade dessa aula? Professora Fátima, a habilidade é EF, tá aqui ó, printa aí, F09MA09, tudo bem? Beleza, Obrigado. então para as respostas aqui, né, que colocaram as respostas, grande maioria aqui, quase que unanimidade, um ou outro colocou alguma resposta diferente, colocaram como x² a resposta. Heloísa, Isabel, Ana, Bruna, Letícia, Otávio, professores também, a professora Valéria colocou, Victor colocou, Nicole, Fátima, Emily, muitos aqui colocaram como x², Osmar. Obrigado pela participação de todos. Vamos lá? Olha a solução, olha a resposta. Olha lá. Qual a expressão algébrica que representa a área do salão? Acho que quase que uma unanimidade. A área do salão, ela é dada por área do salão. Eu gosto de colocar essa letrinha aqui para diferenciar, né? A área do salão. Perceba que o salão é um quadrado. Não é isso? O que acontece? Olha, aqui ó, os nossos alunos, só observarem. Os lados têm a mesma medida, ok? Então, coloquei esse Y aqui porque a gente vai usar na sequência, mas a área do salão, na realidade, quem que você vai ter? Você vai ter lado vezes lado, é isso. Então, a área do salão aqui pra gente, quem que é? L elevado ao quadrado, portanto, a área do salão, a medida do lado é desconhecida, x é algébrica, né? X elevado ao quadrado. Por enquanto, a gente não vai substituir isso aí por valores numéricos. E aí, o que você vai perceber? Que todo esse trabalho em cima dessa construção algébrica, quando retornarem, né, Jonas? Quando aparecerem os valores numéricos, vai ser um facilitador. Tenho essa impressão. Basicamente, depois vai só substituir, né? Só fazer uma substituição pelos termos. Por isso que essa parte de álgebra é literalmente para provar para todos que a área do quadrado dá certo, né? É verdade. Tudo bem? Acho que ficou claro. Vamos para a próxima?
Ok, atividade 2. Voltei. Atividade 2. Qual é a expressão algébrica que representa a área total do terreno que Ana comprou? Aí já aparecem outras dimensões, aparece o X com relação ao salão de festas, as dimensões do salão de festas, e aparece uma beiradinha lá, né, que a gente chamou de Y, que caracteriza aí pelo menos parte ali do jardim. Tudo bem? Então ele quer saber qual é a expressão algébrica que representa a área total do terreno que Ana comprou. Expressão algébrica, repito, nesse primeiro momento ainda não aparecerão valores numéricos. Mais 2, Jonas? Beleza, mais 2 minutinhos sim. A gente aguarda. Retornamos aqui, né? Muito obrigado pela participação de vocês, muito importante. Olha, basicamente eles só estão colocando a resposta. Sim. E aí ficaram bem divididos. Aí que entra algumas questões que o Osmar vai colocar para vocês, é a forma da escrita, que ela vai diferenciar em alguns casos, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então foi uma das respostas. A Beatriz colocou entre parênteses, né, x mais y ao quadrado. Ana Júlia colocou da mesma forma. Samuel colocou x mais y ao quadrado. Elisa colocou x ao quadrado mais y ao quadrado. Júlio César, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, muitas respostas assim, e a maioria depois chegou na questão que você tinha colocado. Sim. Por exemplo, o Guilherme colocou assim, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Legal, foi lá para a expressão, né? Para a expressão algébrica. Vamos lá, a resposta para vocês? Apareceram na tela aí. A expressão algébrica que representa a área total do terreno que Ana comprou. Ora, o que a gente percebe? Que cada lado ele vai medir x mais y. É bem visível isso aqui, né? Porque se você pegar aqui, ó, esse aqui já é um pedaço da área de salão de festa, que foi justamente a primeira atividade que foi colocada. Mas essa extremidade aqui, ó, que é a parte do jardim. Então a gente já tem essa base da figura geométrica, que no caso aqui é um quadrado também. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente pode chamar de comprimento, né? O terreno não vai ter altura, então a gente vai ter uma largura e vai ter um comprimento. Também aqui o x vai caracterizar só a dimensão do salão de festas e aqui o y. Ora, a gente quer saber a área, você vai ter o quê? Vamos ter o lado vezes lado também, né? Por se tratar de um quadrado, portanto,
redundante falar isso, né? Que a gente vai ter que a área, na realidade, vai ser L ao quadrado. Aí vamos calcular a área total que nos interessa. O primeiro lado aqui, se você quiser chamar primeiro, largura, enfim, a gente vai ter quem? Um x mais o y. E é importante que você perceba isso, não é x vezes o y. Esse pedacinho aqui mais esse outro pedacinho. Pensando numa régua, se eu colocasse outra, complementava, aumentava, né? Sim. Por isso que é uma soma, né? Perfeito, soma. E aqui, lateralmente, né? Comprimento ou largura, como você quiser, também tem a mesma dimensão. Ou seja, temos aí o x mais y. Todas as três expressões que vão aparecer, elas estão corretas. Professor, posso colocar a área total nessa forma de expressão aqui? Pode, não tem problema nenhum. Você vai encontrar um facilitador para você. Mas aí a gente vai dizer qual delas, teoricamente, é a mais interessante para você calcular o valor de área posteriormente. Por isso que é interessante que você consiga trabalhar as três. Tudo bem? A área total aqui a gente pode trabalhar com a forma fatorada, né, Jonas? A gente tem quantos x mais y? Pensar. Então posso dizer que x mais y está elevado ao quadrado, como disse a Beatriz? Sim. E outros? Sim, é uma das formas de você colocar a resposta, né? Beleza. E a terceira possibilidade é já a expressão algébrica, né? Vamos lá. Então temos aí o x ao quadrado mais o xy mais o yx. Yx e xy é a mesma coisa, né? Tanto faz a ordem, né, da multiplicação. A ordem não vai alterar. Então temos aqui, vou colocar para ficar organizado xy aqui também. Mais quem? Mais o y ao quadrado. E aqui a gente já lembra que você vai ter a expressão algébrica que caracteriza a área total, como alguém colocou aí, não vou me lembrar o nome do garoto. Então, x ao quadrado mais, olha lá, 1xy mais 1xy, teremos 2xy mais quem? Mais y elevado ao quadrado. Maria Selena colocou a mesma coisa que você colocou agora, o x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Jonas, se você tivesse que optar por uma delas, qual você acha que seria a mais simples e a mais fácil de se trabalhar? Professor, eu prefiro x mais y, ambos elevado ali ao quadrado. Eu também. Eu prefiro porque escreve menos, né? Eu professor de matemática. E assim, somar, veja o trabalho que a gente vai ter aqui, elevando ao quadrado, multiplicando duas vezes, calculando. Se você fizer essa, generaliza, a ideia é exatamente essa. A ideia desses produtos notáveis é que eles sejam facilitadores na hora de resolver o exercício. Ora, nenhuma está errada, mas tem uma que teoricamente é mais simples para você trabalhar. Acredito eu e o professor Jonas, que seja a forma fatorada. É isso aí. Tudo bem? Beleza, tranquilo, né? Tranquilo? Como a maioria viu aqui, essa é uma parte mais algébrica, né? Para vocês identificarem e encontrarem os valores, né, Osmar? Beleza. Vamos na sequência? Atividade 3. Opa, eu dando a resposta. Agora que sabemos que a área total do terreno é expressa por x ao quadrado mais 2xy, aí ele usa a expressão algébrica, mais y ao quadrado, e a do salão é expressa por x elevado ao quadrado, podemos determinar a expressão que calcula a área do jardim. E qual seria ela? Então eu quero só essa parte verde, né? Só a parte verdinha, né? A gente tira o salão de festa, a gente já sabe a área total do terreno. Tudo bem? Sabemos a área do salão de festa. E a pergunta é, qual que é a área apenas do jardim, como diz o professor Jonas? Essa parte verdinha aí em um L de cabeça para baixo, mas é ela que a gente mais trabalha. 3, tá bom? Pode ser, fechado. 3 minutinhos para vocês. Até daqui a pouco.
com as respostas. Muitas participações. E a resposta colocou como y ao quadrado. Foi o que eu pude ver aqui. Então, Emily colocou y ao quadrado. Jonas Victor Xará meu aí, ó, colocou y ao quadrado. Ô, Jonas. Emily, ele colocou aqui y ao quadrado. Mas também tivemos respostas diferentes. Colocamos outras aqui, ó, como por exemplo, a Brenda Maria colocou 2xy mais y ao quadrado. Boa, Brenda. Essa foi legal. Ó, o Luan Gabriel também colocou 2xy mais y ao quadrado. Boa, Luan. A Winnie colocou um pouco diferente. Colocou y ao quadrado mais 4y. Então, colocaram bastante aqui. E Jonas Vitor, hein? Prestar um pouco atenção, hein? Vamos lá. Vamos deixar alguns felizes. Bora lá, o resultado. Ok. Aos que colocaram 2xy mais y ao quadrado, parabéns, vocês acertaram. E é isso que a gente vai mostrar. Os outros para treinar mais um pouquinho, tá? Mas faz parte o erro é pertinente, ele faz parte do processo de aprendizagem matemática, tá? Vamos lá. O que a gente sabe aqui? Ó? A gente sabe que a área do salão, como eu coloquei aqui, foi aquela primeira atividade que a gente colocou, ela mede quanto? X elevado ao quadrado. A gente já fez esse cálculo aqui, não tem muita novidade. Quase 100%, quase que unanimidade acertada. A área total a gente calculou na atividade anterior. Então a gente fez lá o processinho, chegamos na forma fatorada, e aqui chegamos na expressão algébrica, que é tudo a mesma coisa também. Agora, a forma da expressão ela é conveniente para se encontrar a expressão algébrica. Então é isso que a gente tem que ter. Talvez ela não seja tão eficiente para você encontrar o valor numérico, dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final das contas chega lá. Tudo bem? Qual que é a área do jardim, gente? É a área total. E qual que é a área total que a gente tem aqui? A gente tem uma expressão que determina ela, ou seja, seria x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Aí eu vou tomar cuidado aqui de colocar um parênteses, mas depois a gente vai eliminar para você entender que são duas áreas separadas. Menos a área do salão, que é quanto? Que é simplesmente x ao quadrado. O fato, essa passagem aqui do parênteses, você domina, ela é desnecessária, não tem muito problema. Pode, o professor tem mania de ser minucioso, detalhe, enfim, mas é um preciosismo. Na realidade, se você já entender qual que é a dinâmica, vai direto. A mão a gente exercita muito, exercita o cérebro, desenvolve, pensa, posso pular tal passagem? Pode, desde que chegue no resultado correto, não tem problema nenhum. Então temos x ao quadrado mais o 2x menos x elevado ao quadrado. E aqui tem um negocinho interessante, né? Porque assim, existem dois termos semelhantes aqui, ó. Perceba, eu tenho o x ao quadrado e tenho o x ao quadrado negativo também, e eles se anulam, como vocês bem perceberam. Resultado final, portanto, temos ali 2xy mais y elevado ao quadrado. Portanto, essa é a expressão algébrica que caracteriza aí a área do jardim. Tudo bem? Beleza, bem tranquilo, fácil de fazer, né, se a gente pensar. Basicamente foi cancelar o x ao quadrado, né, que era o primeiro quadrado. É verdade. Eu não sei se vocês têm a impressão que as expressões algébricas aparentemente são cansativas, né, não são muito prazerosas para se desenvolver, mas elas são, a gente reitera, são bem importantes na hora de você fazer execuções e chegar. Você vai perceber mais tarde, você vai dizer assim, os professores tinham razão, tem que ficar ligado nesse tipo de conteúdo matemático. Tudo bem? Na sequência? Olha lá. Voltei? Ok. Desafio. Observando as medidas do terreno representado na figura e levando em consideração a expressão algébrica que representa a sua área total, qual seria a expressão que representa a área construída? Tudo bem? Então a gente tem aí a mesma figura geométrica, mudou o posicionamento, a área em verde e a área do jardim mudou de posição, mas basicamente é o mesmo conceito. Não chamamos de x, não chamamos de y, mas chamamos de a e de b, né, Jonas? Não muda nada. Só tomar um cuidado ali, né, que a área total é o a, né, se você olhar, né? Tomar olha lá. Um pouquinho esse cuidado, né? É verdade, ó, tá vendo? Ó, a setinha indicando toda a largura, tá vendo? E a beiradinha lá, em verde, é o B. Tudo bem? Então, vamos encontrar a expressão. Bora lá.
Quantos minutinhos, Jonas? 2, 3 minutos, o que você acha? 2, tá bom? Pode ser. 2 minutinhos, consegue? Até já. Retornamos aqui, né? As respostas ficaram meio que divididas em alguns casos, tá? Eu encontrei muito. Guilherme colocou isso, o Wendel colocou, Leonardo colocou. Eles colocaram assim, a ao quadrado, então o termo a ao quadrado, menos o b ao quadrado. Foi um dos que eu encontrei. Só que outros colocaram eles entre parênteses, então colocaram o a menos b entre parênteses ao quadrado. O Cauã colocou isso. Quem mais colocou aqui? A Maria Clara colocou isso. Alguns colocaram adição a mais b. O Lucas colocou a menos b elevado ao quadrado, né? Então, muitas respostas bem divididas nesse caso, Osmar. Bem divididas nesse contexto. Entendi. Vamos resolver? A ideia aí é você encontrar a expressão que caracteriza, né, ou que determina a área construída. Riscar ela aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. A estrutura, o desenho aqui, ele oferece as condições para que a gente determine as dimensões dele. Olha, vamos começar aqui pela base. Se todo esse comprimento, todo o terreno é A, e essa estrutura aqui, ó, essa base do jardim, ela sobra aqui o comprimento total, menos vou chamar de comprimento parcial. Então, na realidade, essa base aqui, na realidade, quem que é? É o A menos o B. Tudo bem? Olha lá. Área total menos a parcial. Se você for analisar a figura, né, o que você tem aqui? Você tem a projeção do A. Ou seja, tudo isso aqui também é A. Ó, tá vendo? Esse espacinho aqui, ó, é o B. O que nos resta? Comprimento total menos esse comprimento parcial. Ou seja, eu chego à conclusão que essa lateral aqui do terreno também é A menos B. Pronto, já era. Tudo bem? Área construída. Área construída. Vou chamar aqui de área construída, né? Área do salão aqui, né? Que ele construiu. Teremos que então, ó, A menos B, já que eu estou buscando a área, multiplicar os lados, que multiplica quem? A menos B. Tudo bem? A menos B, eu vou botar a resposta para vocês lá, ó. Olha lá, tá vendo? E aí o que a gente consegue determinar? A área construída vai ser, ó, perceba quantos A menos Cs a gente tem? 2, não é isso? Portanto, temos aqui, ó, o A menos B elevado ao quadrado, ou se você quiser a expressão, A ao quadrado menos 2AB mais quem? Mais B elevado ao quadrado,
Se você fizer a distributiva, você vai perceber quando você fizer o B negativo vezes o B negativo, a gente vai ter o quê? Um resultado positivo conforme aparece aí. Tudo bem? Jonas, fomos claros? Beleza, né? Só tomar esse cuidado, principalmente quando vocês viram aí, né? No caso aí era uma subtração. Por isso que ficou menos 2AB, né? É isso aí. Tomar esse cuidado, né? É isso aí, é verdade. Vamos finalizar? Então aqui, ó, é o produto da soma pela... quadrado da diferença. Quadrado da diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença é outro que vocês ainda verão também. Tudo bem? Vamos finalizar a aula. Temos ali uma formalização. Tudo bem? Olha lá, trabalhamos muito em cima desse quadrado hoje. A área azul, tá? E a verdinha, dá para perceber isso aí, fazer essas relações. A menos B ao quadrado. Olha lá na sequência, quem que a gente tem? A área em azul é um quadrado de lados A, ou seja, ao quadrado. Quadrado do primeiro termo. Olha lá, 2 vezes B, mais o B ao quadrado. Portanto, resulta nessa expressão que a gente acabou de determinar. A habilidade foi trabalhada, essa aí já passamos para os professores. Eu me despeço. Professor Jonas, obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado. A escola pode estar distante,